E quando chegou à morada dos deuses, o puro Olimpo, imediatamente chamou Ilítia do salão até a porta, e falou com suas palavras aladas, contando-lhe tudo exatamente como as deusas que vivem no Olimpo a haviam incentivado. Assim conquistou o coração de Ilítia, e elas partiram, pisando suavemente como tímidas pombas da floresta. Assim que Ilítia, a deusa que auxilia as mulheres em trabalho de parto, tocou Delos, o momento do parto tomou conta de Leto e ela ansiou pelo parto. Hinos homéricos, hino a Apolo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de AZ. Meu nome é Sérgio Paulo do Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados ao mito grego, à mitologia grega. Hoje, de modo específico, eu estou trazendo aqui o último personagem do Séquito de Hera, em que lá no começo eu falei da Íris, no penúltimo conteúdo eu falei da deusa Hebe, e hoje eu vou trazer um personagem que é bem importante no mito de Hera, que é Ilítia, a deusa dos partos, a deusa dos nascimentos e dos recém-nascidos. Muitas vezes, quando Ilítia é citada no mito grego, ou em alguns textos, melhor dizendo, em alguns textos que tentam trazer a mitologia grega, acontece algo bem parecido com o que acontece tanto com Íris quanto com Hebe. Existe uma redução muito grande do personagem e muitas vezes nós ficamos sabendo apenas de linhas, né? Quando no máximo isso acontece. E no caso de Ilítia, Ilítia está sempre associada nessa redução, nessa visão reduzida, a ser uma espécie de uma divindade que está agindo de uma maneira negativa sempre diante daquele perfil que se configurou para um grande número de estudiosos em relação à deusa Hera, como aquela que vai cumprir os desmandos de Hera, especificamente perseguindo duas personagens que a gente já chegou até a comentar aqui no conteúdo, então que foi a perseguição no caso de Leto, e depois uma perseguição não diretamente a Alquimena, mas ao filho de Alquimena, em relação à questão de Héracles, né? Mas Ilítia é muito mais do que isso, como a gente vai ver aqui nesse conteúdo que eu estou trazendo hoje. Ilítia é uma divindade antiga, né? Os maiores estudiosos, a maioria dos estudiosos, a maior parte dos estudiosos identificam que Ilítia ela é pré-grega, então ela chega num período muito antigo da própria Constituição da Grécia, só que no decorrer da acomodação do mito para compor todas as histórias que são histórias mais encadeadas, se é que nós podemos dizer assim, do mito grego, então Ilítia é como se fosse uma divindade secundária, sempre aos mandos, às orientações, às determinações que a sua mãe Hera vai lhe mostrar e vai lhe conduzir. Mas a gente vai, no decorrer aqui do conteúdo, vamos ver que a coisa é mais complexa do que a gente pode imaginar. E eu fico muito feliz, inclusive, que eu esteja fechando esse conteúdo do Séquito de Hera exatamente com Ilítia. Eu acredito que eu não errei nessa sequência, trazendo essa personagem tão importante no mito grego, tão importante na antiguidade, e eu acredito que eu estou fazendo jus, assim como eu procurei fazer em relação a Hebe, a pontuação do personagem da Ilítia. Quero deixar aqui um forte abraço para 2 inscritos que reagiram no meu penúltimo conteúdo em relação a Hebe. Uma que é a Jupiteriana de Marte. A Jupiteriana reagiu falando da questão de que eu tinha postado conteúdos com mais frequência, e eu expliquei que de fato esses dias agora me ajudaram bem, então eu acabei conseguindo negociar meus horários, né, de trabalho na clínica, na psicologia clínica, e aí deu para fazer os conteúdos bem direitinho. E o outro é o Tiago Augusto, que
O Tiago ele sempre escreve bem, escreve de maneira extensa e eu fico muito feliz com a reação dos dois. Procurei responder dentro dos meus limites em relação ao que eles estavam pontuando e quero também agradecer a todas as pessoas que assistem, que se inscreveram, inclusive houve um aumento significativo de inscritos no canal e eu fico muito feliz com a reação de todos. E aproveitando, caso você tenha chegado aqui por alguma indicação do YouTube ou até mesmo indicação de algum inscrito, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, de você, ao se inscrever, ativar as notificações, de você dar o seu like, isso vai ajudar bastante ao impulsionamento do canal. O canal é um canal pequeno, nós estamos construindo o canal com cuidado e com qualidade, essa é a minha preocupação. Seja sempre bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Bom, vamos começar do começo, né? Então eu pontuei algumas coisas, inclusive aqui no início eu acabei falando sobre um hino a Apolo, um hino homérico a Apolo, um hino belíssimo, né? E eu vou começar da questão da etimologia, tá? Então a gente vai devagar, vamos por partes aqui. Como eu comentei logo no início, né? Então Ilite é a deusa dos partos, do nascimento e dos recém-nascidos, né? Então há variações do nome dela. Por essas variações já dá para perceber a qualificação mesmo do personagem, né? Dessa divindade. Então ela tem variações do nome. Então você pode se encontrar ela com o nome de Eliaota, Eileia, Elastoisia, Heloísa, sem H, porque tem um nome Heloísa que é com H, né? Mas essa Heloísa é sem H, Eileta, Euleto e Eilítia, que talvez seja o nome mais comum, porque a gente acaba aportuguesando o nome da divindade, então que é Ilítia, e então esse nome grego ele é o que mais se aproxima, obviamente, dessa questão do nome Ilítia. A etimologia dela, tem alguns textos que eu encontrei, alguns pesquisadores que dizem que é uma divindade que a etimologia é meio que fácil, de uma certa forma, de entender, porque de acordo com eles a etimologia queria dizer auxílio ou alívio. Só que um grande número de pesquisadores não chegam a um senso comum de onde vem esse nome de Ilítia, né? Uma vez que como ela é pré-grega, então obviamente o entendimento dessa etimologia fica bem difícil e vários pesquisadores dizem que o próprio nome, ele, como é pré-grego, ele não está dentro de uma etimologia que a gente podia ter um entendimento na linguagem grega, na linguagem arcaica. Só que tem um outro grupo de pesquisadores que dizem que esse nome está associado a auxílio e alívio, como eu tinha comentado antes, que se encaixa perfeitamente no papel que a divindade oferecia, que era exatamente o quê? O auxílio em relação ao parto e o alívio provocado após o nascimento da criança. Então, esse nome, ou melhor dizendo, essa identificação de Ilítia como auxílio ou alívio, se encaixaria de uma maneira bem simples em relação ao que a gente observa da divindade Ilítia, né? Então, ela é filha de Zeus e Hera. Obviamente, então, ela tem aqueles dois irmãos canônicos, que é o Ares e a Hebe, ainda que alguns pesquisadores, e a gente vai entender perfeitamente por quê, associam ela a um outro grupo de divindades, maiores até de uma certa forma dentro do mito, em que ela seria irmã. Então, no caso de Hermes, no caso de Afrodite, no caso de Atena, né? Então, mas só que diretamente Ilítia faz parte daquela família olímpica com Zeus, com Hera e com os 3 filhos. Às vezes acontece dessa família ter o acréscimo de uma divindade que muitas vezes é esquecida, que é Ati, o erro. Mas, inclusive, Ati tem um papel importante no mito de Ilítia, que a gente vai ver depois. Só que Ati, muitas vezes, ela é considerada um gênio, né? Um daimon, uma divindade menor, alegórica, bem alegórica, e que tem participações mais
mais parcas, têm participações menores no mito, né? Diferentemente de Hebe e de Íris, Ilítia tem mitos relacionados à Hera, como a gente já percebeu, inclusive no próprio hino homérico, o hino Apolo, né? Então, ali é um trechinho de uma situação que estava acontecendo, eu vou chegar a comentar, mas a Ilítia tem mitos construídos em relação a ela. Ela, mesmo que ela não esteja sendo considerada uma divindade do grupo principal do Olimpo, ela tem a sua mitologia construída sim. Tem uma coisa que é muito interessante, é o seguinte, é que Ilítia, muitas vezes, ela está associada a Ártemis, que era uma divindade, apesar de Ártemis estar associada à divindade da caça, a deusa da caça, Ártemis também está associada à proteção das fêmeas grávidas, das fêmeas gestantes, né? E a gente não pode esquecer que Ártemis foi uma parteira, tá? E Lítia, em outras palavras, seria uma parteira mitológica, né? Se a gente recordar toda a situação por qual Leto passou, em que Ilítia impedia o nascimento de Apolo e Ártemis por conta de um estratagema que Hera realizou, prendendo Ilítia no Olimpo, ao invés dela ajudar Leto, que estava sofrendo as dores do parto na ilha de Delos, quando Ilítia chegou, se aproximou, porque ela foi sensibilizada pelas outras divindades e finalmente Leto conseguiu dar à luz, o mito diz que Ártemis ajudou a mãe no nascimento, ela nasce, e logo depois ela vai ajudar a mãe no nascimento de Apolo, né? Eles eram gêmeos, só que Ártemis nasceu primeiro. E por conta dessa situação de sofrimento que Leto sofreu, que foram 9 dias e 9 noites tentando dar à luz sem conseguir, é ali que Ártemis vai ter a decisão de não querer se relacionar com ninguém. Então, muitas vezes a gente apenas foca na dificuldade que Ártemis passou, vendo o sofrimento da mãe, só que a gente acaba não pensando de que Ártemis esteve também no nascimento do seu irmão, né, Apolo, assim como Ilítia poderia estar ajudando aquele parto ali. Uma outra personagem da mitologia, um outro deus que está ligado ao mito de Ilítia é Poseidon. Estranhamente, Poseidon, o senhor dos mares, mas um dos epítetos que Poseidon ele vai ser chamado, que é o abalador da terra, né, que está associado até mesmo a ações ligadas às cavernas. Nós não podemos esquecer, obviamente eu vou entrar futuramente no mito de Poseidon, na verdade é o próximo personagem, é o próximo deus do Olimpo que eu vou pontuar. Nós não podemos esquecer que Poseidon, ele, além dele ter sido chamado o Senhor dos Mares, o Senhor de todas as águas, né? Poseidon, ele é o deus cavalo e ele está também chamado com frequência na Ilíada de o abalador. Curiosamente, Ilítia foi identificado um local em Creta, próximo de Knossos, uma gruta, em que se dizia na antiguidade que foi naquele lugar que ela nasceu. E há, consequentemente, uma correlação dela com Poseidon, que seria o abalador da terra, associado também a cavernas, fazendo uma espécie de eco entre esses personagens. Então, Ilítia e Poseidon. A gente vai observar, e eu vou pontuar aqui, todos os lugares praticamente que são fáceis de serem encontrados na literatura em relação a pontos de culto de Ilítia, mas muitos templos de Ártemis recebiam oferendas dedicadas a Ilítia por conta dessa correlação de Ártemis com as fêmeas grávidas, né, com as fêmeas gestantes, né? O culto foi muito disseminado na Grécia inteira. Vou citar cada um desses lugares em que eu encontrei. E uma coisa que também é muito curiosa é o seguinte, é que Pausânias, que foi um escritor muito antigo, Pausânias chega a comentar, cita ela como a boa fiandeira, associando ela praticamente às parcas, né? Que são aquelas divindades muito antigas, que eram aquelas que fiavam o fio da vida. Toda a correlação
perfeitamente possível, né? Nós não podemos esquecer, eu não entrei ainda detidamente no mito das Parcas, que eram 3 deusas, né? 3 divindades, em que elas teciam o fio da vida, onde cada uma tecia, outra dava a qualidade do fio e outra cortava o fio, que era quando acontecia a morte. E, obviamente, como ela está ligada aos nascimentos, então ela, Pausanias, chega a entender que ela poderia estar associada às Parcas, né? Dizendo, inclusive, que ela era uma divindade mais antiga do que o próprio Cronos, que é um titã que foi o pai de Zeus, ou seja, era uma divindade muito antiga. De acordo ainda com Pausanias, ainda que não se identifique algum personagem masculino com que Ilítia tenha se relacionado, ele chega a dizer que ela teve um filho, que é o Sosípolis, ainda que alguns outros lugares identifiquem o Sosípolis como uma hipóstase da própria Ilítia, que seria esse nome quer dizer o salvador da cidade, ou a salvadora da cidade. Havia, então, essa divindade era uma divindade de uma região da costa oeste do Peloponeso, da região de Elis, e o santuário dessa divindade, ou desse deus, ficava dentro de um templo de Ilítia. E a parte interna dele, então, podia-se chegar, aonde eu pesquisei, aparentemente o culto era majoritariamente feminino. Então havia uma grande frequência desse templo, e havia algo que é muito comum dentro de algumas expressões de religião, em que a parte interna desse templo só podia ser acessada pela sacerdotisa. Uma curiosidade em relação a ela é que ela tinha um animal que era dedicado a ela, que era a Doninha. E a gente vai ver depois por que a Doninha vai ser associada a ela. A Doninha, ela é um animal que ele é parente do arminho, né, que é aquele animal que tem a pele muito desejada, né, muito cara, né? A Doninha, naquela região ali, ela era até criada como pet, em que a Doninha ela não se intimida com cobras, inclusive, né? Então ela era uma grande caçadora de serpentes, de cobras e roedores. Ela é representada como uma mulher portando uma tocha. Essa tocha simboliza as dores do parto, né? Ou com as mãos levantadas, e que simbolizava exatamente a chegada da criança à luz através do nascimento. Em alguns textos, e aí eu encontrei, inclusive, a gente identifica rapidamente, Ilítia ela poderia ser bifurcada. Então, muitas vezes, Homero, e eu vou ler agora, ele fala de Ilítias. E por que seria isso? Então, havia uma deusa que ela ajudava no nascimento, ajudava no parto a mulher, enquanto que uma outra acabava prejudicando a mulher. E esse prejuízo estava muito associado a por que Ilítia acabava prejudicando, provocando dores. Havia uma história de que seriam pessoas, mulheres, que não cuidaram da sua gestação, não cuidaram do seu relacionamento, eram pessoas que tinham uma vida muito sem controle, muito sem regra, e naquele momento ali do parto, então Ilítia punia as mulheres. Na Ilíada, aqui, no canto 11, então tem a seguinte referência. Pela fileira dos outros guerreiros prossegue Agamemnon, ora a vibrar a lança e a espada, ora pedras enormes jogando, enquanto o sangue manava, ainda quente da grande ferida. Mas logo que esta secou, quando o sangue não mais escorria, dores pungentes então sobrevieram ao filho de Atreu, tal como sofre mulher em trabalho de parto, ao lhe enviarem as filhas de Hera, as cruéis Ilítias, seus dados acerbos, essas deidades que têm provisão de trabalhos pungentes, dores assim pungentíssimas cortam o peito do Atrida. Então, o momento de sofrimento de Agamemnon aqui, num combate em que ele foi ferido, Homero associa as dores que as Ilítias poderiam provocar em algumas mulheres, né? Então,
dores atrozes, dores pungentes. Bem, o culto da deusa foi muito disseminado. Foi extremamente disseminado e você vai encontrar diversos lugares, diversas cidades que tinham templos e eram muito concorridos, esses templos de Ilítia. Por razões óbvias, né? O nascimento é um momento super importante e na antiguidade era dramático, como a gente pode imaginar que era, dadas as condições de vida que as pessoas tinham. Então a gente pode encontrar os lugares mais comentados. Então a gente vai encontrar a Ática em Atenas. Na verdade, Atenas era a cidade em que você poderia encontrar na antiguidade o maior número possível de templos dedicados às mais diversas divindades, né? Tem um texto na Bíblia cristã que diz que Paulo foi falar lá no Areópago e tinha um altarzinho lá dedicado ao Deus desconhecido, né? Alguns escritores dizem que os atenienses tinham receio de deixar algum deus de fora e se você quisesse cultuar algum deus que não fosse nominado, então aquele altar seria dedicado ao Deus desconhecido. Tem referências no Novo Testamento sobre isso, no livro de Atos. Mas enfim, então havia o culto na Ática, né, em Atenas. Havia o culto no sul da Grécia, em Megares, na região de Megares, na cidade de Mégara. Havia o culto em Corinto. Corinto era uma cidade também muito grande, era uma das grandes cidades da Grécia Antiga. Na região da Argólida, obviamente, a gente vai encontrar em Argos. Argos, a cidade por excelência que cultuava Hera, a sua mãe mitológica, né? Então havia também culto de Ilítia na Lacedemônia, especificamente em Esparta, no sul da Grécia em Messene, na região de Pirgos, na região de Elis, havia a cidade de Pirgos, onde havia o culto também muito intenso de Ilítia, e na Caia, que aqui eu vou terminar essas referências, então havia na cidade de Agion, de Bula, de Pelene, de Cleitor e de Tégia. Eram cidades da Acaia. Existem N cidades que a gente pode encontrar sendo associados ao culto de Ilítia. Bem, então eu vou pontuar 3 situações, uma mais curtinha e 2 que são mais extensas em relação à presença de Ilítia no nascimento desses personagens que eu vou pontuar agora. O primeiro momento que a gente pode recordar, mesmo que sejam uma situação rápida, é que Ilítia esteve presente no nascimento de Atená, quando, depois da cabeça de Zeus ter sido ferida por um golpe de Hefesto, uma vez que Zeus estava gritando de dores e Hefesto veio em socorro a ele e vibrou um machado na cabeça, e do ferimento Atená surge, existe o relato de que Ilítia estava ali presente. Algumas representações de pinturas em vasos mostram esse momento em que Ilítia está junto, ajudando o nascimento da irmã ali, tá? Essa é uma situação rápida. Aquelas que demoram mais, e que a poesia grega ela foi pródiga, e até a própria construção dos hinos foi bem pródiga, bem interessante e bela, está associados a 2 situações que são situações bem distintas. Uma no caso do nascimento de Apolo e Ártemis, e outro no nascimento de Héracles. No caso do nascimento de Apolo e Ártemis, Leto foi perseguida por Hera para com que não tivesse um canto para descansar, como foi comentado num conteúdo anterior em relação à ira de Hera. Pois bem, e Ortígia, que era uma irmã de Leto, permitiu, era uma ilha flutuante, permitiu que a irmã repousasse ali. E diz que Leto, quando estava se preparando, e aí tem aquela cena de um poema que eu até cheguei também a ler aqui em conteúdos passados, em que ela desatou o cinto. O ato de desatar o cinto, quer dizer, iria afrouxar as roupas, era o momento do parto, né? Era o momento que a deusa iria se sentir tranquila, sem estar presa, sem estar amarrada, e o mito diz que ela chamou as outras deusas para estarem ali presentes e ajudarem. Só que estava faltando alguém muito importante, que era exatamente a deusa dos partos. Mas por que Ilítia faltou?
O mito diz que Ilítia não tinha nada contra Leto. Quem tinha contra Leto era Hera. E sabendo disso, Hera reteve, é como se fosse assim, uma conversa sem fim que Hera chamou Ilítia, e para distrair a deusa, distrair a filha, para com que a filha não fosse até Leto para ajudar. Então, Leto sofrendo, então as deusas ali acompanhando, né? Então, sem saber direito o que fazer, até que houve um consenso e pediram para com que Ísis fosse até o Olimpo para chamar Ilítia, para com que Ilítia ajudasse Leto. Quando chegou a morada dos deuses, o puro Olimpo imediatamente chamou Ilítia do salão até a porta e falou com suas palavras aladas, contando tudo exatamente como as deusas que vivem no Olimpo haviam incentivado. Diz assim, vai chamar lá Ilítia para ajudar aqui, o negócio tá complicado, né? Então, nesse momento, Ilítia não foi mais retida por Hera. Então ela vai até o local onde Leto estava sofrendo as dores do parto, porque havia uma ideia de que somente quando a deusa chegasse no lugar é que o parto poderia acontecer. Então era necessária a presença física dela. Chegando lá, ela vai permitir que Leto finalmente tenha os seus filhos, os gêmeos divinos, né? Ártemis e Apolo. A outra questão, a outra situação, essa é mais delicada, é mais grave e ela é mais dramática, né? No caso do nascimento de Héracles, do problema que Alquimena sofreu, né? Porque a perseguição foi em relação a Héracles por uma razão simples, né? Então, Zeus tem esse relacionamento adulterino com Alquimena fora do desejo de Alquimena, porque Zeus cria um artifício para se aproximar dela. No momento de descontração no Olimpo, Zeus expressou uma fala dizendo que ele tinha intenção de que um descendente de Perseu fosse o rei Sucerano. Stênelo e Anfitrião eram descendentes de Perseu, só que Anfitrião era casado com Alquimena, cujo interesse que Zeus desenvolveu por ela era grande. Então, o que é que Hera fez? As duas mulheres estavam gestantes e Hera convenceu Ilítia para retardar o nascimento de um e acelerar o nascimento de outro. Então, no caso de Alquimena teve o parto retardado e Nicipe teve o parto acelerado. Nicipe vai dar à luz a Euristeu, que é um primo de Héracles, e que vai ser o rei pelo qual Héracles vai ter que apresentar os 12 trabalhos. Zeus ficou tão irritado com essa história, tão possesso, né, que ele puniu Ate, que era a filha, né, que estava envolvida nessa história, e foi também por conta disso que ele, mediante o que tinha acontecido, porque foi uma burla em relação ao projeto dele, foi a partir dessa história que foi promovida por Hera, que ele conseguiu de Hera a aceitação de Héracles no Olimpo depois da morte da apoteose de Héracles. Foi por conta dessa escorregada que Hera deu, que Zeus conseguiu dela a fala de que ela não iria fazer nada contra a aceitação dele no Olimpo, inclusive casando com a filha do casal, que é a deusa Hebe, a deusa da juventude. Voltando para a questão lá da Doninha, que eu tinha comentado de que ela era um animal dedicado a Ilítia, aconteceu uma situação que envolve exatamente essa questão da demora do nascimento de Héracles. Então, Ilítia foi até o local onde Alquimena estava para ter o filho, né, sofrendo também 9 dias, sofreu 9 dias e 9 noites, assim como aconteceu com Leto. Então ela sofrendo, e num certo momento havia uma serva de Alquimena chamada Galantes, que viu a deusa próxima da soleira da porta com as pernas e as mãos cruzadas. Ao fazer isso, ela estava fechando a passagem para a criança nascer, né? Héracles para nascer. E Galantes, vendo esse movimento da deusa,
ela retrocedeu e veio num outro momento, num outro local onde estava acontecendo toda aquela expectativa do parto, dando a entender que Heracles tinha nascido. Então ela chegou e veio gritando, dizendo alegre e feliz que tinha dado tudo certo. E isso surpreendeu Ilítia. Então, quando surpreendeu Ilítia, Ilítia imediatamente descruzou os braços e as pernas. E ao fazer isso, Heracles nasceu. Não gostou nada do que Galantes tinha feito e transformou Galantes numa doninha. Esse é o mito de origem da doninha e que a partir daí passa a ser um animal identificado com ela. Eu pesquisei também um tema que é super importante, já que a gente está entrando aqui na questão das parteiras, né? Porque aí Ilítia é uma parteira, e eu encontrei um texto de um médico grego do primeiro século, ele é chamado de Soranos de Éfeso, e que ele faz uma descrição. Eu achei por bem trazer essa descrição dele aqui, porque é muito, muito legal, muito bacana, e que mostra nesse texto a importância que se dava às parteiras. As parteiras, elas eram, como eu disse num certo momento aqui do conteúdo, elas eram muito consideradas, elas eram respeitadas, porque elas traziam as pessoas para o mundo e também porque a mortalidade, tanto infantil quanto da mãe, era muito grande. Os pesquisadores dizem que havia um índice de cerca de 25, claro que a gente sabe que não são números absolutos, são números relativos, né? Não tem muito como saber disso, mas há uma ideia de que haviam 25 mortes para cada 1000 nascimentos. Era um número muito grande. Tem alguns outros autores que dão até um número maior, né? Então a gente sabe que hoje em dia os números de mortalidade, tanto em relação às crianças quanto em relação às mães, caiu drasticamente por medidas de higiene, que na antiguidade elas eram muito primárias, elas eram muito assim, a higiene era, ainda que os gregos, ainda que a medicina grega fosse muito avançada, mas havia muita coisa ainda para avançar, muita coisa para se resolver, né? Mas enfim, então observem as recomendações que o Soranos ele fala de como devia ser a parteira, tá? Uma pessoa adequada deve ser letrada para ser capaz de compreender a arte também por meio da teoria. Ela deve ter discernimento para que possa facilmente seguir o que é dito e o que está acontecendo. Deve ter boa memória para reter as instruções transmitidas, pois o conhecimento surge da memória do que foi aprendido. Deve amar o trabalho para perseverar de todas as vicissitudes, pois uma mulher que deseja adquirir tão vasto conhecimento necessita de uma paciência viril. A parteira mais qualificada seria treinada em todos os ramos da terapia. Ela deve ser capaz de prescrever regulamentos higiênicos para suas pacientes, observar as características gerais e individuais de cada caso, oferecer conselhos baseados em conhecimentos prévios que possam ser aplicados a qualquer situação e transmitir segurança às pacientes. Não é necessário que ela já tenha experimentado o parto, mas é desejável que tenha passado por um trabalho de parto para aumentar o seu relacionamento com a mãe. Então, o texto é maravilhoso, né? Então, a gente está encerrando aqui esse conteúdo, né? Então, aqui eu falei de Ilítia, a deusa dos partos, do nascimento e dos recém-nascidos, uma divindade de grande importância na mitologia, uma divindade de grande importância na vida dos povos antigos, né? Então, ela é a parteira divina, ela vai ajudar de diversas formas, não apenas no sentido negativo, como muitas vezes ela é comentada em relação ao mito reduzido de Hera. Se fosse tão temida assim, não tinha um culto tão disseminado, e de fato, como ela estava associada a um momento único na vida da sociedade, que é o nascimento, ela era uma divindade a ser propícia. As pessoas iriam fazer
ofertas propiciatórias para com que tudo dê certo. Bom, então estamos encerrando por aqui esse conteúdo especial do Séquito de Hera. Então, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. E vou pedir que, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, que você dê o seu like, ative as notificações e fale do conteúdo para outras pessoas que possam gostar de um tema como mitologia grega. Vai ser um prazer contar com a presença de todos e você vai ser sempre bem-vindo aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo conteúdo, em que eu vou trazer o casamento na Grécia, e aí a gente vai falar exatamente em relação Hera com o casamento, e aí nós estamos encerrando o conteúdo da deusa Hera na próxima gravação. Um forte abraço e até breve.